Vamos voltar? Nós estamos trabalhando o tema penalidades. Inicialmente trabalhamos a advertência, depois vimos a suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade. Agora vamos trabalhar aqui destituição de cargo em comissão. Olha lá, já estamos no 205 da nossa lei, estamos acabando aí. A destituição do cargo em comissão é a sanção por infração disciplinar média ou grave, pelo qual se impõe ao servidor, olha que importante, ó, sem vínculo efetivo com o Distrito Federal, a perda do cargo em comissão por ele ocupado, podendo ser combinada com impedimento de nova investidura em outro cargo efetivo ou em comissão. Então vamos lá. Aqui a penalidade de destituição de cargo em comissão, ela é direcionada para aquele servidor público que ocupa um cargo em comissão, tá? Mas aquele que não ocupa cargo efetivo, ok? Então, determinado servidor público, não ocupante de cargo efetivo, aquele que não passou em concurso público, foi nomeado para ocupar um cargo em comissão aí no Distrito Federal, ok? Mas aquele servidor que não fez concurso público, ele praticou alguma ilegalidade. Mas o que a lei diz, hein? Ilegalidade média ou grave, né? Aí, imediatamente, o que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ser destituído do cargo em comissão. É uma penalidade, equivale até a demissão, ok? Essa destituição aqui. Continuando. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista nesse artigo, a exoneração é convertida em destituição de cargo em comissão. Vamos observar aqui, ó. Determinado servidor praticou uma ilegalidade em 2009, ok? 2009. Quando foi em 2012, o servidor, ele pediu exoneração. Ou ele foi exonerado, tanto faz pra gente. Lembrando que a exoneração não é punição, hein? Quando foi em 2013, olha lá, ó, a administração descobriu uma ilegalidade praticada pelo servidor no período, não é isso? A que ele estava trabalhando aqui. Aí a administração pública abriu o processo administrativo. Abrindo o processo administrativo aqui, se for, né, se a ilegalidade gerar pena de demissão, aqui 5 anos vai ser a prescrição. Tá bom? Então aqui 5 anos. Quando foi em 2014, a administração instaurou o processo administrativo. E esse processo administrativo aqui, ao fim do processo, restou a demissão do servidor. Só que nós não utilizamos demissão, a nomenclatura demissão, para aquele servidor que ocupa apenas um cargo em comissão. É destituição de cargo em comissão. Então, essa exoneração de 2012, que não é punição, vai ser transformada, posteriormente, em destituição de cargo em comissão, hein? Aí sim já vai ser uma penalidade ali aplicada ao servidor. Porque se constar na pasta profissional do servidor que ele foi exonerado, tudo bem, na verdade, isso não é punição. Agora, se constar que ele foi demitido, aí já muda a figura, hein? Aí vamos lá. Importante. A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou a destituição de cargo em comissão, olha lá, hein? Motivada por infração disciplinar grave do grupo 2, olha que observe isso aí na sua lei, hein? Que está ao seu lado aí, do grupo 2, implica a incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal, pelo prazo de 10 anos, sem prejuízo da ação civil ou penal e das demais medidas administrativas. Então, se o servidor ele receber a penalidade de demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão, motivada pelo, né, motivada por infração disciplinar grave do grupo 2, imediatamente o servidor ele não vai poder ocupar um novo cargo público no Distrito Federal, ele pode ocupar até em outro ente político, sem problema algum. Na União, no Estado de Minas Gerais ou outro local, no DF, mas não, hein? Pelo prazo de 10 anos. Então, ele vai ficar de molho, ele sem poder assumir um cargo público no DF, pelo prazo de 10 anos, hein? Sem prejuízo da ação civil ou penal.
Porque o servidor pode muito bem, por um fato, não é isso? Ser responsabilizado na esfera administrativa, que é essa daqui que estamos trabalhando, na esfera civil, uma indenização ao Estado ou particular, e também na esfera penal, olha lá, crime contra a administração pública, não é isso? Por um único fato, o servidor pode muito bem responder lá nas 3 esferas, hein? Continuando, ó, artigo 194, são aqueles atos ali que nós acabamos de ler. Eu trouxe aqui pra gente, ó, infração disciplinar grave do grupo 2. Quais são as infrações disciplinares ali graves do grupo 2? São essas daqui, ó, eu trouxe pra gente. Crime contra a administração pública e improbidade administrativa, ok? Se por acaso o servidor ele for demitido ou destituído do cargo ou tiver sua aposentadoria ali cassada pelo ato, né, de improbidade administrativa ou então crime contra a administração pública, ele não poderá ocupar um novo cargo no Distrito Federal pelo prazo de 10 anos, hein? Olha que sanção pesada. Além da ruptura do cargo naquele momento, ele não pode ocupar cargo público mais no DF pelo prazo de 10 anos, hein? Continuando. Olha aqui uma questão, tá? De 2012, feita pela Universal. Vamos lá. A Lei Complementar número 840 de 2011 estabeleceu o regime disciplinar dos servidores públicos do Distrito Federal, considerando como sanção disciplinar a... Então, nós temos que achar aqui o que é sanção disciplinar. Prestação de serviços à administração pública distrital? Não, né? A lei não traz a previsão aí dessa sanção. Instauração de processo disciplinar? A simples instauração de processo, isso não é penalidade. Aposentadoria? Ninguém vai aposentar ali por forma de sanção. Suspensão? Isso, suspensão sim é uma modalidade de punição. Agora veja só, exoneração? Exoneração não, hein? Exoneração não é punição, tá bom? Então, lá na sua prova vai vir dessa forma aqui, tá vendo bem tranquilo, né? Interessante que nós trabalhamos aqui de uma maneira mais específica, nós chegamos ali mais ao fundo do tema, mas o que vai cair na sua prova, você pode ter certeza que é mais simples, ok? Do que até nós estamos trabalhando aqui. É porque é melhor pecarmos ali, né, em excesso, do que ficar faltando alguma coisa lá para a sua prova, tá bom? Então, bem tranquilo, que vai cair, vai ser isso daqui, tá bom? Vamos ao próximo item. Processo de apuração de infração disciplinar. Vamos aqui, então, trabalhar o processo administrativo. Já estamos no artigo 211 da nossa lei, hein? Vamos lá. Diante de indícios, olha lá, apenas um indício, hein? Diante de indícios de infração disciplinar ou diante de representação, então alguma pessoa foi lá representar a administração pública, né? Ó, determinado servidor que trabalha em determinado órgão praticou um ato de improbidade, né? Praticou um ato de desvio de conduta, então a administração pública, quando ele tiver indícios ou então uma própria representação feita por alguém, a autoridade administrativa competente, olha lá, deve, hein? É impositivo isso daqui. Determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. Então, se o fato, né, se o fato ali que estiver recaindo sobre o servidor público for mais leve, vamos abrir apenas uma sindicância para gerar uma advertência ou então uma suspensão de até 30 dias. Se a ilegalidade praticada pelo servidor for mais grave, aí vamos abrir então direto um processo administrativo, porque o processo administrativo tem competência sim para aplicar ali penalidades mais severas ao servidor, como por exemplo, uma suspensão superior a 30 dias ou mesmo a demissão do servidor, hein? É só por processo administrativo. Mas vamos lá continuando, né? A infração disciplinar cometida por servidor é apurada mediante sindicância ou então processo disciplinar. Então, quando o servidor praticar alguma ilegalidade, a administração pode abrir uma sindicância até para investigar, né, aquelas ilegalidades ali menos graves, ou pode abrir um processo administrativo disciplinar para apurar aquelas ilegalidades mais graves cometidas ali pelo servidor público. Então, processo administrativo disciplinar é um gênero que temos duas espécies. Vamos ter a sindicância e vamos ter o processo disciplinar.
Qual que é o nosso objetivo a partir de agora? Nós vamos trabalhar, sim, as características da sindicância e as características do processo disciplinar. Vamos começar pela sindicância, hein? A sindicância é o procedimento investigatório destinado a... Então, a sindicância, né, para um procedimento meramente investigatório. Aí vamos lá. Qual o objetivo? Identificar a autoria de infração disciplinar quando desconhecida. Então, vou abrir uma sindicância quando tem uma infração disciplinar, mas eu não sei qual foi o servidor que praticou aquela ilegalidade. Aí eu vou, então, abrir uma sindicância. Veja só, teve ali uma ilegalidade cometida dentro da repartição pública, um desvio de recurso público, alguma coisa assim, tá bom? Aí, só que eu não sei quem que fez, tá vendo? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Abrir uma mera sindicância para fazer essa investigação. Só que, repetindo, não tem como eu demitir um servidor por sindicância. Aí, após o término da sindicância, eu vou instaurar ali o processo administrativo. Aí sim, o processo tem o poder de demitir o servidor. Mas vamos voltar aqui, hein? Apurar a materialidade de infração disciplinar sobre qual haja apenas indícios ou que tenha sido apenas noticiada. Então, quando eu fico sabendo, quando eu tenho notícia de infração, eu vou abrir ali meramente uma sindicância. Prazo para a comissão de sindicância trabalhar: 30 dias, prorrogável por igual período, ou seja, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, ok? Obviamente, quando eu for prorrogar, administração pública, eu tenho que motivar o porquê, né, dessa prorrogação, tá bom? Então, o prazo, lembra na sua prova, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Atenção! Da sindicância pode resultar. Então, ao final da sindicância, o que pode acontecer? É isso. O arquivamento do processo, tá vendo? Então, eu não encontrei nenhuma ilegalidade. O que eu vou fazer ao final? Arquivar o processo. Instaurar processo disciplinar. Se eu estiver investigando determinado fato e a penalidade daquele fato for mais grave do que uma penalidade proposta por uma mera sindicância, aí o que eu vou fazer então? Instaurar o processo disciplinar. Vamos aqui um exemplo. Determinado servidor retirou um documento da administração pública, ok? Simples retirar de documento, isso pode gerar uma advertência, então eu vou abrir uma mera sindicância para apurar esses fatos. No entanto, lá no meio da investigação, eu descobri que aquele documento foi utilizado para gerar um ato de improbidade posteriormente. Improbidade era demissão. Tem como o servidor ser demitido por uma sindicância? Não. Aí o que eu vou fazer então, membro da sindicância? O que a comissão vai fazer? Pedir a instauração de um processo disciplinar. O processo disciplinar, sim, tem o poder de demitir o servidor. Ou então, né, cassação de aposentadoria, disponibilidade, que equivale, sim, à demissão. Aplicação de sanção de advertência. Então, olha lá, por uma mera sindicância, o servidor ele pode ser advertido, tá vendo? Ou suspensão, mas até de 30 dias. Então, após a abertura da sindicância, pode acontecer um desses 3 itens aqui: arquivamento, pedir a instauração de um processo administrativo, ou então a própria sindicância tem o poder de aplicar uma advertência ou então uma suspensão, mas se ela for de até 30 dias. Passar de 30 dias, tem que ser aberto um processo disciplinar, ok? Vamos aqui continuando. Ó, sindicância patrimonial, olha que interessante, a inovação aqui da lei, tá? Então, o artigo 216 da lei trouxe ali uma sindicância para apurar alguma ilegalidade envolvendo o patrimônio da administração pública. Vamos lá, diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração ou subsídio por ele recebido, pode ser determinada a instauração de sindicância patrimonial. Então, determinado servidor recebe aí R$5.000 por mês. Passados ali 2 anos, o servidor compra, né, uma casa de R$1,5 milhão, 3 carros aí importados. Veja só, a evolução patrimonial desse servidor não condiz com sua remuneração. O que a administração pode fazer, então? Abrir uma sindicância, né, para apurar esses fatos aí, ok? Vamos lá. São competentes para determinar a instauração da sindicância patrimonial. Então, quem pode, né, pedir, ou seja, determinar a instauração de uma sindicância?
O presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas. Então, se o servidor ele trabalhar no Tribunal de Contas, quem é competente para pedir a abertura da sindicância é o presidente lá do Tribunal de Contas. Se for um servidor da Câmara Legislativa, o presidente, né, o deputado lá, presidente da Câmara Legislativa. O governador ou titular do órgão central de sistema de correição do Poder Executivo. Então, vamos lá. O governador, no nome do Executivo, ele pode pedir, então, restauração dessa sindicância patrimonial, ou então o responsável, né, o titular do órgão central de sistema de controle. Vamos considerar, né, no federal, um órgão para controlar ali as atividades do Estado. Então, esse órgão que vai controlar as atividades da administração pública tem o poder também de pedir, né, de determinar até a abertura da sindicância. A sindicância patrimonial constitui-se de procedimento sigiloso, com caráter exclusivamente investigativo. Então, qual que é o objetivo dessa sindicância? Apenas investigar. E olha aqui, temos uma exceção ao princípio da publicidade, hein? Então, o processo, a investigação, nesse momento aqui, ela vai ser sigilosa. Como também o processo, o inquérito policial, na verdade, lá no nome da polícia, aquilo é sigiloso. E aqui também, então, essa sindicância para apurar os fatos, inicialmente ela é sigilosa. O procedimento de sindicância patrimonial é conduzido por comissão, composta por 3 servidores estáveis. Então, olha lá, aqui para conduzir os trabalhos dessa sindicância, a lei, né, determina a instauração de uma comissão. E essa comissão será composta por 3 servidores. Olha lá, hein? 3 servidores estáveis, hein? 3 servidores estáveis, aqueles ali que possuem no mínimo 3 anos, né, de exercício. Prazo, 30 dias prorrogáveis por igual período. Então, 30 dias prorrogáveis por mais 30, hein? É o mesmo prazo, né, da outra sindicância que nós já trabalhamos. Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, então, olha lá, concluiu o trabalho, né? Então, ali já foi concluído, a comissão ali já chegou a um parecer final. A comissão responsável por sua condução deve elaborar relatório sobre os fatos apurados, concluindo pelo arquivamento ou pela instauração de processo disciplinar. Então, ao fim, a comissão, composta lá por 3 servidores estáveis, vai gerar um relatório ele conclusivo, né? Que vai ser o final, a peça final dessa sindicância. E após o relatório, né, pode ocorrer o arquivamento da sindicância, viu? Então, aquele servidor, ele tem esses bens porque ele recebeu herança, na verdade. Ele, né, recebeu um dinheiro, ganhou na loteria, vamos imaginar isso daí, ele conseguiu provar, tudo bem, então, isso não foi ato de enriquecimento ilícito. Foi arquivado, então, a sindicância. Ou então, né, se perceber ele que teve sem ilegalidade, o que vai acontecer? A instauração de um processo disciplinar, ok? Vamos lá, continuando. Agora sim, vamos ao processo disciplinar, que consta no artigo 217 da nossa lei. Processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração disciplinar. Até agora, bem tranquilo. Prazo, até 60 dias, prorrogável por igual período. Então, 60 dias, prorrogáveis por mais 60, hein? Então, o prazo aqui é maior, hein? Lembra da sindicância? 30 prorrogáveis por mais 30. Aqui, 60 prorrogáveis por mais 60. Vamos lá. Os autos da sindicância, se houver, são apensados aos processos disciplinar, como peça informativa da instrução. Então, se antes do processo disciplinar ocorreu a sindicância, e essa sindicância pediu a abertura de um processo disciplinar, os autos dessa sindicância vai compor o processo administrativo. Olha lá, ó, como peça informativa, ok? Porque lembra que nós falamos? Dependendo da ilegalidade, eu não vou abrir diretamente um processo disciplinar. Eu vou abrir lá uma mera sindicância. Como? O servidor que retirou um documento da administração pública. Eu não vou abrir um processo disciplinar. Eu vou abrir apenas uma sindicância. Mas lá no meio do caminho, a comissão descobriu que aquele documento foi utilizado por um ato de improbidade lá na frente. Aí o que eu vou ter que fazer então? Pedir a abertura de um processo disciplinar. Por quê? Ato de improbidade era demissão. E aquela peça investigatória, ou seja, aquela sindicância, vai compor
o processo administrativo, tá? Porque ele já tem alguns trabalhos, não é verdade? Então, vai compor como, né, uma peça informativa. Salvo quando autorizado pela autoridade instauradora, é vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo de defesa escrita. Então, é vedado, no caso, conceder ao servidor gozo de férias, licença para afastamento voluntários, como, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares, tá? Exoneração a pedido e aposentadoria voluntária. Então, voltando aqui, ó, salvo quando autorizado pela autoridade instauradora. Então, a autoridade pode autorizar isso daí, tá? Mas começa como salvo, tá? Então, em regra, o servidor público não poderá aposentar, o servidor não pode pedir exoneração, não será concedida a ele, o servidor não vai sair de licença para tratar de interesses particulares, como exemplo. Então, ó, mas pode ocorrer sim o deferimento, tá bom? Né? Excepcionalmente, a administração pública pode, então, autorizar que o servidor pratique essas atividades aqui. Que ele tire férias, que ele tire licença, que ele peça exoneração ou que ele se aposente, ok? Como exceção, a regra é o servidor não tirar férias, é o servidor não sair de licença, não sair de afastamento, não sair de exoneração, não pedir exoneração e não pedir, né, aposentadoria voluntária. A regra é essa daí. Afastamento preventivo, veja só, artigo 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade, veja só, hein? Influenciar, primeiro que isso é importante, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento, hein? Então, aquela autoridade que determinou a instauração do processo pode determinar o afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Vamos considerar, você faz parte de uma comissão aqui de processo administrativo, você é servidor público, foi nomeado ali, né, para compor uma comissão. Só que o investigado toda hora vai lá na sua sessão, falando assim, poxa, né, pega leve aí no meu processo, né? Eu sou uma pessoa honesta, não faz isso comigo, não. Imagina, para preservar, então, né, os trabalhos ali da comissão, o que pode acontecer? Determinar o afastamento preventivo do servidor, para o servidor se afastar do seu local de trabalho, pelo prazo inicial de 60 dias. E é com remuneração, tá? Porque não foi o servidor que pediu para ser afastado. Foi a administração pública que pediu para o servidor ficar afastado ali do seu cargo para não atrapalhar, para não influenciar nas investigações do processo administrativo. Agora vamos lá, ó. O afastamento preventivo pode ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessam seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar. Lembra que nós falamos 60 dias? Então pode prorrogar por mais 60 dias sem problema algum, viu? Isso daqui tem que motivar, tem que explicar o porquê, né? E os outros 60 dias é com remuneração também, tá? Então, todo esse período aqui, com remuneração. Cessar por determinação da autoridade competente. Então, vamos considerar, estipulei uma suspensão de 60 dias, mas passados ali 30 dias, né? Eu posso, então, revogar o ato e o servidor voltar a trabalhar. Isso sem problema algum. Em substituição ao afastamento preventivo, olha que importante, hein? Então, ao invés, né, do servidor ser afastado, o que eu posso fazer? A autoridade instauradora pode determinar que o servidor tem exercício provisório em outra unidade da administração do mesmo órgão, autarquia ou fundação de sua lotação. Então, para o servidor não interferir nas investigações, o que a administração pública pode fazer, então? Determinar que esse servidor trabalhe em outra localidade, ao invés de conceder a ele o afastamento preventivo, tá bom? Então, exemplo, ele trabalha, né, na Asa Sul, no plano piloto, agora ele vai trabalhar na cidade de Taguatinga, tá vendo? Então, eu estou mudando ali o servidor de localidade de trabalho, tá? Isso daqui a lei autoriza. Ampla defesa, né, e o contraditório, artigo 224. O servidor acusado deve ser citado sobre a instauração do processo disciplinar,
contra a sua pessoa. Então, quando correr um processo administrativo contra o servidor, ele tem que ter ciência. A administração tem que ter ciência, dar ciência ao servidor. Ó, você está sendo processado, para ele se defender naquele momento. Ó, ampla defesa e o contraditório. Vamos lá. Intimado ou notificado dos atos processuais. Então, sempre que a administração for praticar um ato processual, tem que intimar, tem que dar ciência ao servidor que o processo está correndo, que o processo está andando. Intimado pessoalmente para apresentação de defesa escrita. Então, o servidor ele tem direito sim à defesa, não é verdade? E o servidor tem que ser intimado, no caso, para apresentar a sua defesa. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão processante deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, do qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Então, se por acaso a administração pública tiver, alguma dúvida sobre a sanidade mental do servidor, ele tem que passar ali por uma inspeção médica, sendo que pelo menos o médico ali daquela equipe seja psiquiatra, ok? Outra informação aí da lei. Estando preso o servidor acusado, aplica-se o seguinte. Então, olha lá, o servidor está preso, hein? Até assim, a lei trouxe a previsão para o servidor se defender. Então, contraditório, ampla defesa, até para o servidor que se encontrar preso naquele momento, hein? Por que a lei trouxe essa previsão? Pode muito bem acontecer do servidor, ao praticar alguma ilegalidade, ser punido também na esfera penal, Ali no Código Penal traz os crimes contra a administração pública. Então, se o servidor estiver preso, ele pode muito bem também responder um processo administrativo por aquela atividade, sem problema algum, porque as instâncias são independentes, não é verdade? Temos a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Então, o servidor se encontra preso, mas ele pode muito bem responder um processo administrativo e um processo também na área civil, de indenizar o Estado, ou então mesmo ao particular. Aí vamos lá. Estando preso o servidor, aplica-se o seguinte. A citação inicial e a intimação para defesa escrita são promovidas onde ele estiver recolhido. O acompanhamento do processo disciplinar é promovido por procurador por ele designado. Então, pode contratar até um advogado se o preso quiser. Ou, na ausência, por defensor dativo. Defensor dativo é um outro servidor público que a administração pública convoca para defender o servidor que estiver preso. Então, ninguém vai ficar sem defesa, tá? Aqui no processo administrativo. Se o servidor não apresentar a defesa, a própria administração pública vai nomear um outro servidor para apresentar essa defesa. Isso nós chamamos de defensor dativo. O interrogatório é realizado em local apropriado, na forma previamente acordada com a autoridade competente. Então, olha lá, o interrogatório é realizado em local apropriado, na forma previamente acordada com a autoridade competente, tá? Então, se o servidor ele for ouvido, se a administração achar essa necessidade, tem que achar um local apropriado para isso daí, ok? Vamos parar por aqui. Daqui um pouquinho nós vamos continuar, com o nosso processo administrativo, ok? Sucesso nos estudos.